falando de autocontrole. Tem uma história de um sábio, um velho sábio, que andava com o seu discípulo por aí, e esse discípulo era muito sem controle das suas emoções, sem controle do que sentia, sem controle da dor, sem controle sobre si mesmo. Ele, querendo ensinar o seu discípulo como adquirir controle sobre os seus pensamentos, sobre a sua mente, disse ao discípulo: olha, a gente está aqui em cima desse monte, meditando, onde é o nosso mosteiro, e eu vou te pedir para que você desça, vá lá naquele riacho, lá embaixo, logo depois das pedras, você vai caminhar um pouco e pegue a água mais pura que você vê naquele lugar. E aí suba todo esse monte, passe por todas essas pedras, talvez você encontre até algumas pessoas no caminho. E aí o discípulo foi: eu vou te ensinar uma grande lição. E aí o discípulo desce o monte e ele diz uma outra coisa. Diz: olha, mas quando você for subir, você vai ter que trazer esse balde de água pendurado em cima da sua própria cabeça. E aí o discípulo vai lá, meio que sem entender o que é que ele estava querendo ensinar, mandando ele ir pegar a água lá embaixo, já que ele tinha água ali disponível. Mas ele foi por obediência ao seu mestre. E aí desce, acha o lugar que a água está mais límpida, pega e enche aquele balde. E aí começa a percorrer o caminho de volta. No caminho, ele começa a passar pelas pedras, e aí cada pedra que ele passa, ele desequilibra um pouco e começa a perder sua paciência. E diz: poxa, como é que o mestre me mandou fazer isso? Ele não sabe que ninguém iria conseguir carregar sobre a cabeça um balde de água passando por esse caminho. E aí, quando ele já está exacerbado, encontra um homem muito cheio de abuso, e ele cumprimenta esse homem. E aí o homem olha para ele e diz: bom dia. Ele diz: bom dia uma porra. Bom dia só se for para você. E aí ele se exalta, fica meio puto, e aí derrama mais água ainda. E aí continua o seu caminho, tentando controlar as suas emoções. Aquele homem e aquela dificuldade, aquelas pedras que derramou água, ele não consegue esquecer. E ele sobe lá todo exacerbado, todo cheio de raiva, né? Até mesmo pensando: porra, por que o mestre me mandou fazer isso? Por que ele me mandou ir atrás de água se tem água lá no nosso mosteiro? E aí, quando chega lá em cima, ele tem bem pouquinha água. O mestre, muito sábio, olha para ele e diz: filho, por que você não trouxe o balde cheio como eu te mandei? E aí o discípulo olha para o mestre e diz: você não sabia, mestre, que eu iria encontrar pedras no meio do caminho? Você não sabia que iria ser muito difícil subir com o balde cheio em cima da minha cabeça? E para piorar mais ainda, encontrei um homem que tirou totalmente a minha paciência. E aí o que eu consegui fazer foi trazer esse pouquinho de água para o Senhor. Qual era a lição que o Senhor queria que eu tanto aprendesse com esse exercício? Aí o mestre vai e olha para ele e diz: que você aprendesse a controlar as suas emoções, que você aprendesse a controlar o seu corpo, que você não fosse escravo e que você não também fosse influenciado pelas pessoas de fora. Quando se fala de domínio, de controle, a coisa mais importante que nós devemos fazer é aprender com esse mestre o que ele estava querendo nos ensinar: a controlar nossa própria emoção, a controlar nossos próprios pensamentos, para que assim tenhamos dentro de nós água que nos faça fluir.